eu queria agradecer por essa conversa, primeiramente, por essa oportunidade de estar concedendo uma entrevista e falando mais a respeito da PEC do diploma para os jornalistas. Eu agradeço também estar sendo ouvido, é um prazer, espero contribuir com esse debate. E eu separei algumas perguntas aqui, que talvez eu possa responder. Você já ouviu falar na PEC do diploma para jornalistas e por que ela é importante para quem trabalha na área, já que você também é jornalista, né? Sim, sou jornalista. Sim, acompanho isso. É um assunto que, desde a minha formação, vira e mexe, ele volta à pauta, né? Esse projeto de lei, essa PEC, né? Ela é importantíssima, na minha opinião, porque ela volta a dar luz à nossa profissão do jornalismo, não só pela questão do profissional, né? Pelo lado do profissional, mas eu acho que principalmente por conta do lado da população em geral, porque os frutos, né, da produção jornalística, né, a comunicação, a informação, ela chega na ponta, que são as pessoas, né? E hoje eu acho que eu posso dizer que a informação, que é o insumo básico que o jornalismo trabalha, né, os fatos, a informação, ela é um bem, uma preciosidade no sentido de que, com a informação, a população tem acesso, né, ao conhecimento e aí desperta, né, para exigir seus direitos, né, para saber mais sobre o seu bairro, sobre a cidade, sobre o seu estado e sobre o seu país. Então, eu acho que é importantíssima essa discussão voltar agora com força total. Tá certo. E você acredita que, não havendo obrigatoriedade do diploma para os jornalistas, o mercado na área de comunicação tem estado mais suscetível à divulgação de qualquer tipo de informação, seja ela verídica ou não? Sim, sem obrigatoriedade, o que a gente tem visto é um caminhar assim até mundial, não só uma coisa do Brasil, mas o Brasil, especialmente nessa era da informação que mudou de 20 anos para cá com a chegada da internet, inclusive, né? Muitas pessoas entraram no mercado, né, do jornalismo ou criaram as suas, por conta da internet, criaram os seus veículos, né, de comunicação sem o compromisso do rigor que o jornalismo tem, né, que traz da formação dos jornalistas, né? Então isso colocou em risco, porque assim, não falo só da questão técnica, né, que é importantíssima, né, de como você conduzir uma matéria, seja escrita, seja, né, de multimídia, né, que já é importante, né, esse rigor técnico no sentido de facilitar a compreensão do espectador, mas também falo da questão ética, né? Nós temos mecanismos de verificação, né, o rigor da língua, né, o compromisso de ouvir as fontes, né, de checar os fatos, de trazer dados. Então, são uma série de requisitos que eu estou citando aqui, né, nessa conversa, mas quem estudou, né, o jornalismo tem isso na sua profundidade, né, que são importantíssimos e que pessoas que não são habilitadas na profissão, que não passaram por isso, não têm muitas vezes a noção da importância que isso tem na formação da informação que você está passando para o público. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental. E pela questão técnica, né, e ética, como você falou, isso tem sido um debate muito questionado, até por conta da liberdade de expressão, né? Com certeza. Muitos veículos hoje em dia se utilizam da palavra jornalista para passar informação, quando na verdade são meramente influenciadores, né? Exatamente. Assim, esse é o perigo também, porque com a internet teve esse lado bom da comunicação se multiplicar e chegar a mais pessoas com mais velocidade, mas tem esse outro lado, né, de pessoas que não são formadas, né, se dizerem jornalistas e usarem, né, essa figura do jornalismo, essa, né, que gera uma credibilidade
para colocar informações rasas ou informações que só levam em consideração um lado da questão e não todos os lados possíveis, que isso é uma das premissas do jornalismo, né? Ou até gerar informações falsas, né? Que aí nós estamos falando aí do caso das fake news, né? Então, isso realmente é muito preocupante. Por outro lado, o público também, né, o consumidor final, ou seja, que é todo mundo, porque todo mundo hoje recebe informação, né, eles perderam um pouco o feeling de quem é jornalista mesmo de verdade, porque hoje qualquer veículo, né, está sendo considerado aí um veículo de imprensa, né, e nem sempre é assim, né? Nem sempre eles cumprem as exigências, né, de um bom jornalismo ético e responsável. Sim. E como a PEC do diploma pode impactar a qualidade das informações que chegam ao público? Eu acho que todo o mecanismo, né, legislativo, né, isso chegando, sendo aprovado e sendo sancionado, e chegando no mercado efetivamente, assim, no mínimo tem que ficar claro, né, quais são os veículos que utilizam jornalistas na produção, né, informativa, né, de comunicação. Né? Isso, para mim, o impacto disso é a população ter acesso a informações mais próximas à verdade, né? Checadas, verificadas, todas as partes envolvidas ouvidas, né? Uma informação de qualidade mais clara e mais precisa vai chegar ao público final. Para mim, o impacto positivo é esse, sabe? Assim, eu acho que vai ter um período de transição, mas vai ficar muito mais claro para a população. Veja bem, eu não sou contra que outras pessoas não formadas participem do processo de comunicação ou estejam dentro também, inseridas até nos veículos de comunicação. Mas isso tem que ficar claro quando elas não forem jornalistas, né? A voz dela pode continuar tendo peso como colunistas, como especialistas, como opiniões técnicas, muitas vezes, né, dependendo do assunto, né, a gente pode ter os especialistas falando que não são os jornalistas, isso é super saudável e sempre foi assim. Mas isso tem que ficar claro, né? Diferentemente, né, de hoje. Hoje você não sabe se a pessoa está falando como uma opinião, como a parte técnica dela, mas ela está produzindo informação jornalística, né? Formatada como se fosse jornalística e sendo entregue à população. Então, acho que isso estando claro a partir de uma aprovação, né, de uma PEC como essa, a população vai ficar mais segura e mais claro até para julgar. E até mesmo hoje em dia, né, pessoas não diplomadas, como jornalistas, elas têm o direito de ter o registro profissional, né? Exatamente. Hoje em dia é possível, né? Então, eu acho que pessoas que não têm a formação não deveria. Quando a gente perdeu esse processo, essa exigência, né, no diploma, nós abrimos, né, um capítulo aí de entrada no mercado de informação de pessoas que não tiveram a mesma formação que nós tivemos. Como eu volto a dizer, não é uma questão de vaidade profissional, mas é uma preocupação com a qualidade da informação e com aquela metodologia, aqueles ritos, né, que nós aprendemos a valorizar, né, na nossa formação. E você acredita que existe alguma diferença entre um jornalista formado e alguém que trabalha como jornalista sem ter o diploma? Acredito, porque a formação e a experiência profissional que nós tivemos é totalmente diferente de uma pessoa que entrou no mercado e que acha que dá para, né, ter uma ideia. É claro que tem pessoas que ao longo, né, do tempo aí se prepararam, né, e aí foram buscando o que os jornalistas formados tiveram também. Mas eu acredito que é o mínimo, né, perto, né, das pessoas que realmente cursaram, né, e tiveram experiência profissional a partir disso. E pensando nessa questão dos diplomados e profissionais não diplomados, existe alguma segregação socioeconômica, na sua opinião? Em relação aos diplomados e os não diplomados, eu acho que o mercado, né, ele privilegia, hoje, pela não exigência do diploma,
ainda mais com a influência da internet, né, quem é mais conhecido, independente de se tem diploma ou não, né? Mas você vê grandes redes, grandes conglomerados de comunicação, eles têm pessoas que são jornalistas e têm que ter e fazem questões disso, mas também tem pessoas que não são e que aprenderam o ofício de alguma maneira ou de outra. Mas eu acho que a questão mercadológica ela foi afetada também porque quem tem mais seguidores também e isso faz uma diferença, né, no mercado hoje em dia, né? Então, assim, nem sempre quem tem mais seguidor é quem consegue fazer o melhor jornalismo, né? E é por isso que o mercado também foi invadido aí por muitos influencers, né? Então, assim, acredito sim que hoje em dia a gente está sob uma influência econômica por conta disso, infelizmente. Como a presença das inteligências artificiais pode influenciar a forma como a PEC do diploma é vista? Isso reforça ou enfraquece a necessidade do diploma? Eu acho que tem os dois lados, né? Eu considero as inteligências artificiais um desafio, porque elas vieram para ajudar, mas depende da forma como você utiliza, né? Então, eu acho que parte das pessoas vai achar que elas vão prejudicar essa luta da PEC do diploma e parte das pessoas vão achar que ela vai ajudar, porque as inteligências artificiais ainda estão em desenvolvimento, é cada dia mais rápido, elas estão melhorando, mas se a gente pegar um retrato de hoje, né, de novembro de 2024, elas ainda estão muito cruas para o jornalismo. Elas facilitam a desenvolver um texto, mas nas experiências que eu tenho feito, nos trabalhos, eu vejo que ela joga informações e se você não revisar, se você não colocar as fontes, ouvir as pessoas, checar dados, né, você vai incorrer em erros, né? Ou, no mínimo, vai ficar uma informação muito rasa e muito pobre. Então, eu acho que o jornalismo hoje é insubstituível. O jornalista que apura, que ouve fontes, né, que revisa texto, coisa que a inteligência artificial hoje é incapaz de fazer. E eu acredito que a tendência no futuro, né, vai ser utilizar as inteligências artificiais no jornalismo como encurtadoras de tempo e de tarefas organizadoras, mas a função do jornalista como revisor, como conferente, como humanizador daquilo é insubstituível até no futuro. E espero estar certo até lá, né? Sim, com certeza. Você acha que os jornalistas precisam ter uma formação específica para entender e monitorar o trabalho das inteligências artificiais nas redações, garantindo uma supervisão ética? Acredito que sim. Ainda não temos, estamos, né, na era que isso está surgindo. Acredito que a academia, ou seja, as universidades hoje, elas têm que se preparar para incluir cada vez mais, porque isso é muito rápido, então os coordenadores de curso aí de jornalismo, eles têm que estar muito ligados nisso para oferecer matérias que façam isso, formem jornalistas que sejam revisores, né, e monitores do uso dessas inteligências artificiais, porque isso também é um mercado. E esse mercado vai mudar o tempo todo. Então, a universidade, hoje em dia, a academia tem que estar ligada nisso também, porque eu acho que é um mercado de trabalho. Encarar as inteligências artificiais como uma ferramenta para o jornalista e não como uma tomadora de vagas de jornalismo. A gente tem que saber utilizá-las, dominá-las, mas sempre com o olhar, com as premissas e com a ética jornalística em cima de tudo, né? Sim, com certeza. E a obrigatoriedade do diploma poderia afetar a liberdade de expressão ou o direito à informação? Eu acredito que liberdade de expressão ela não é retirada com obrigatoriedade do diploma, né? As pessoas, como eu falei, que não são jornalistas e que querem participar, né, e que são muito bem-vindas no processo da comunicação, apesar de não serem jornalistas, elas vão ter a sua voz ouvida como especialistas, como entrevistados, como opinião, né? O jornalismo já previa isso desde sempre. Então, assim, elas continuam tendo voz no processo de comunicação. Eu não acredito que a obrigatoriedade do diploma seja um cerceamento, né,
da liberdade de expressão. Ao contrário, eu acho que a liberdade de expressão ela ganha mais força se os jornalistas estiverem, né, participando ativamente e para o público estar claro que aquela informação é produzida por jornalistas e que participando desse processo estão as pessoas que não são jornalistas, mas têm a sua voz ouvida através de opiniões, de artigos, de entrevistados. A liberdade de expressão ela é preservada e garantida com a exigência do diploma. Eu acho que todo debate ele é saudável, né? E o jornalismo, a premissa dele é promover o debate, o pensamento, né? Agora, a gente tem que entender o que é a liberdade de expressão, né, nesse sentido, para que a discussão seja clara, né? Então, assim, jamais a exigência do diploma vai ser tirar a voz de quem não é jornalista, não é isso. A gente está falando do exercício profissional, do ofício, que exige técnica, conhecimento, né? Coisas que a gente aprende na nossa formação, né? Então, isso daí ajuda no processo de comunicação e de informação. As pessoas que não têm diploma continuam podendo participar e ter sua voz ouvida, desde que claramente identificadas. Como você mencionou, é a técnica e a ética além do conhecimento, né? Além da prática. Exatamente. E quais são as possíveis consequências para os veículos de imprensa, como jornais, revistas e sites de notícias, se a PEC for aprovada? Eu vejo consequências só positivas, porque nós estamos nessa era das fake news ou de informações imprecisas ou de tendenciosas, que é quando você ouve um lado da questão e não todas as partes envolvidas, né? Eu acho que a exigência do diploma chegando aos veículos, né? Elas vão ser obrigadas a rever as suas equipes, né, que produzem informação. Elas vão ter esse trabalho inicial, mas o resultado final, que é a garantia da informação de qualidade, precisa, bem elaborada, e ainda com essa janela de poder ouvir quem não é jornalista, mas identificado como opinião, né, como fonte. Todo mundo tem a ganhar, inclusive os veículos. Então, eu acho que eles vão ganhar em credibilidade, né, porque eles vão estar municiados, né, dos jornalistas de formação, com toda a sua técnica, a sua qualidade e a ética profissional envolvida, entregue aí, né, para esses veículos. E uma última pergunta. Você acredita que a criação de um Conselho Federal de Jornalismo poderia ser proveitoso para uma questão de fiscalização e melhor adequação sobre a questão do jornalismo, onde posso atuar? Eu acredito que um Conselho Federal ele vem a regulamentar a profissão no sentido de acompanhar, não só fiscalizar, né, quem são os veículos que não estão utilizando, né, os jornalistas diplomados, mas principalmente no sentido de garantir que todas as vozes estão sendo ouvidas, que está tendo, né, uma comunicação justa e ética, que é isso que um Conselho Federal, né, de jornalismo teria como premissa, né? Fiscalizar, mas também garantir que a informação está sendo produzida, né, ouvindo todas as partes, checando todos os dados, né? A gente fazer o bom jornalismo, né? Entregar uma informação de qualidade, porque, como eu falei lá na primeira, né, pergunta que você fez, né, quem tem mais a ganhar é a população, né? Ter um conselho, eu acho que ele vai ajudar a fortalecer a profissão e garantir que a informação, que é o mais importante, chegue, né, a todos da melhor forma possível. Eu quero te agradecer por essa conversa, por essa entrevista. Foi muito enriquecedora, né? E que nós possamos ainda estar cada vez mais à frente, né, dessa PEC, apoiando a luta pelo diploma dos jornalistas, que venha a ser uma obrigatoriedade, venha a nos ajudar, né? Eu que agradeço. É um prazer estar participando dessa entrevista. Eu acho o debate muito importante. O trabalho que você tem feito de levantar, de ouvir diversas vozes, né, mostra a importância da nossa profissão, né, e de você compilar isso, registrar, disponibilizar esse material. E o que nós precisamos para ter opinião até é ter informação.
né? Isso constrói o nosso país, né? Então, eu acredito que a PEC do diploma, né, tramitando, sendo aprovada, ela vai conseguir fortalecer, né, o nosso processo democrático, porque o jornalismo é um dos principais pilares de levar a informação correta, ética e bem pautada para toda a população. Então, parabéns também pelo seu trabalho.